Olá, boa noite. Olha, dia 14 de dezembro nós temos Mais Que Ver na Renascer Arena, hein? Então todo mundo se prepara, que vai ser a nossa formatura com todas as Mais Que Ver Fits. E todos os sábados você pode assistir na nossa programação da Rede Gospel a evolução das nossas Mais Que Ver Fits. Um programa especial, delicioso de assistir. Eu assisto daqui pelo aplicativo, você não vai perder. As meninas juntas, eu já estou emagrecendo também, vocês estão vendo, né? Tá no fit. As meninas juntas já eliminaram você. Mãe linda, vem fazer a live comigo, mãe. Vou te convidar para você entrar, mãezinha. Deixa eu ver se eu consigo. Bispo a Sônia. Vem, Sônia. Bispo a Sônia, ora pelo meu ministério. Mãe linda! Tô no escuro, Fê. Ai, te amo, que bom. Eu te amo demais, querida. Mas eu não sei Olha, porquê. Mãe, eu vou falar hoje sobre um estudo rápido sobre oração. E se tem uma coisa que eu acordei por muitos anos na minha vida com o som, é da tua oração. E uma das coisas que eu aprendi com você é perseverar em oração. Você é minha companheira de oração, minha companheira de fé. Eu sei que você está cuidando aí da tua voz, mas é tão poderoso isso que você passou para mim como mãe, mãe. Você sabe que nos meus dias mais difíceis eu acordo, já te falei isso, né? Com o som da tua oração, né? Te amo, querida. Te amo, mãe linda. Tua oração. A oração realmente é uma arma poderosíssima, poderosíssima. E ter uma vida de oração, ao contrário do que muita gente pensa, não é pesado. Nos alivia, nos renova. Eu aprendi que a gente ora e nessa oração a gente tem toda a direção de Deus e recebe toda a paz do Senhor. Se as pessoas entendessem como é maravilhoso começar o dia com oração, eu não saio da minha cama, eu já levanto a mão na cama e já oro e já consagro ao Senhor o dia, agradeço o dia, a vida, o fôlego, a bênção de estar viva, a bênção de poder, de ter todas as coisas para fazer, porque é muito bom você ter muitas coisas para fazer. É uma grande graça do Senhor. Então, orar é realmente um grande privilégio. Falar com o Todo-Poderoso é o maior privilégio que alguém pode viver na face da terra. Obrigada por nos ensinar. Vou falar sobre guerra espiritual daqui a pouco e eu sei que eu vou falar de alguns princípios que eu aprendi com você. Mãe, eu não quero gastar a tua voz, eu sei que hoje você nem foi ministrado. Tá? Não, hoje eu sei, mãezinha. Hoje eu estou com a voz precisando de um descanso vocal, mas eu vou ficar aqui assistindo. Vai escrevendo aquilo que você acha que é importante nós falarmos. Eu vou ler. Eu te amo muito. Eu te amo, mãe linda. A gente faz focado, sabendo sempre que o nosso inimigo não é carne e osso, são sempre espíritos, né? É importante numa guerra espiritual, se puder dar uma dica. Primeiro, saber contra quem você luta. Segundo, você lutar até ganhar. E depois permanecer firme. Em terceiro lugar, entre na guerra com o coração limpo. Terceiro lugar, o quê, mano? Não deu para ouvir. Entre na guerra com o coração limpo. Amém. Numa guerra a gente não pode entrar com o coração pesado, mas a gente precisa entrar com o coração limpo. Amém. Amo vocês. Beijo. Mãe linda, te amo, te amo, te amo, te amo. Você tá linda. Ficar aqui. Eu tento, né? Sair ali correndo, que o cabelo tá zoado. Já nasceu. Te amo, mãe querida. Segura na sua vida. Te amo. Te amo. Fica aqui comigo, não vai embora. Eu tô com você, Te amo, pai lindo. Te amo. Beijo. Então,
deixa a mãezinha descansar, né? Que a gente sabe. Isso tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, é uma coisa assim, gente. Eu tô tão feliz que, assim, eu, por incrível que pareça, apesar de eu me expor muito, eu sou uma pessoa mais reservada no natural. E eu comecei, de um tempo pra cá, porque as pessoas começaram a pedir muito, expor algumas coisas do meu dia a dia. Com qual objetivo? Edificar outras vidas. E eu estou feliz porque eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que estão sendo edificadas, aprendendo a ser mãe, aprendendo a cuidar da casa, organizar, junto com algumas coisas que eu passo da minha rotina. Eu acho isso muito importante. Por quê? Eu louvo a Deus que eu recebi isso de uma mãe espiritual e da minha mãe. Eu tenho certeza que ela buscou em Deus para ser essa pessoa tão especial e importante que ela é na minha vida. E eu sei que muitas vezes a gente não tem isso dentro de casa, e, né, eu tenho recebido muitas, já também de toda a minha caminhada como bispa, muitos anos aconselhando mulheres, às vezes a gente não tem um referencial mesmo de como fazer, por onde seguir, por onde começar, e a gente se perde. Então, uma das coisas que é o meu propósito nessas lives e dividir com vocês é um pouco daquilo que abençoa a minha vida, é um pouco daquilo que é o meu dia a dia e me faz bem. E importantíssimo nós falarmos sobre oração. Por quê? Porque a oração foi algo que faz parte da nossa vida familiar, faz parte da minha casa, mas teve um momento que eu precisei desenvolver a minha vida de oração. Então eu sempre falo assim, ninguém vai orar mais por aquilo que está no teu coração do que você mesmo. É claro, eu brinco até com a minha mãe, ela sabe, eu falo, mãe, você tem uma harpa na mão, né? Eu falo, você tem a harpa de Davi. Por quê? Tem muitas vezes que eu ligo, eu tenho aliança de oração com a minha mãe. E a primeira dica que eu quero dar é essa, para você que quer começar uma vida de oração, tenha uma aliança de oração com uma amiga de fé. É importantíssimo você ter alguém que também tem uma vida de oração, que te incentiva a orar, que fale sobre oração, que esteja sintonizado na oração, porque isso vai ser poderoso na tua vida. E algumas vezes eu estou orando por um propósito e aquilo está se alongando e eu falo, mãe, entra em concordância comigo, vamos entrar junto nessa oração. E é tão poderosa essa concordância na oração que as coisas acontecem numa velocidade maior. E eu falo para ela, que harpa é essa que você tem na mão, hein, mãe? Né, mãe? Se ela tiver aí, ela vai colocar nos comentários. Existem vários tipos de oração. Eu vou hoje falar sobre alguns tipos de oração. Eu vou falar sobre adoração, eu vou falar sobre os cânticos, que são as ações de graça, eu vou falar sobre a oração de confissão, quando a gente confessa os nossos pecados, sobre a oração de petição, de súplica, que é o clamor, quando nós estamos pedindo algo ao Senhor. E eu vou falar também sobre a intercessão e a batalha espiritual. Falei um pouquinho sobre a concordância e vou começar lendo alguns temas, tá, sobre isso. E aí nós encerramos falando sobre o clamor e a oração com o dom de línguas. Na verdade, o estudo é tão extenso que eu acho que eu vou fazer hoje uma etapa 1 e depois na próxima live uma etapa 2 sobre as maneiras de oração. Porque tem ainda a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Tem a oração de profecia, né, que é uma outra maneira de orar também. Se der tempo, a gente vai pincelando tudo aqui juntas e depois a gente pode se aprofundar. Bom, eu falei um pouquinho sobre a oração da concordância, né? Comecei falando sobre aquilo que eu pratico junto com a minha mãe, que é a minha companheira de oração. E eu acho que eu vou começar, então, falando sobre isso, né? A palavra de Deus fala assim, em Mateus 18, de 18 a 20. No próximo, eu acho que eu vou deixar a batalha espiritual no próximo, com a Bispa Sônia, com voz, porque ela é uma grande referência para mim na batalha espiritual e na vida de oração. Mateus 18,
Mateus 18:18 não tem como você esquecer, né? Diz assim, em verdade vos Jesus Cristo falando, né? Então na Bíblia é importante a gente ressaltar, quando a gente for fazer a nossa leitura bíblica, aquilo que Jesus falou. Quando Jesus está falando, é hora da gente parar e prestar mais atenção. Então aqui Jesus falando, em verdade eu vos digo, que tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra também será desligado nos céus. Em verdade eu vos digo que se dois dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedida por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, tem até uma ministração do meu pai que me marcou muito sobre a concordância, porque eu tinha entendimento da concordância apenas para o bem. E teve uma das ministrações numa Santa Ceia de Oficiais, onde o apóstolo Estevão, meu pai ministrou sobre o poder da concordância em todos os aspectos. Então, aqui Jesus Cristo está revelando um mistério espiritual, que é o poder de que a terra aciona o céu. É importante você ter esse conceito. Quando eu e você concordamos aqui na terra, nós estamos ligando coisas, liberando coisas através da nossa oração no céu. Então é importantíssimo a oração da concordância, onde eu oro num propósito, você ora num propósito. Então, por exemplo, quando que a gente pode praticar essa oração de concordância? Por alguém que está enfermo? Podemos. Podemos fazer uma oração de concordância quando a gente está se preparando para um relacionamento, onde a gente fala, eu vou orar por você, eu vou me separar para nós estarmos em oração, nós estamos concordando que nós queremos ter um relacionamento, nós vamos ter um tempo de oração? Sim. Eu posso fazer uma oração de concordância com uma amiga pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo meu futuro, sim. Essa oração, por que as campanhas que nós fazemos como igreja, elas são tão poderosas? Porque imagina uma igreja inteira junta, como agora nós estamos nos 52 dias de Neemias, uma igreja inteira junta, todos os dias, concordando nas mesmas palavras, orando pelas mesmas coisas. Isso é muito poderoso no mundo espiritual. E é isso que nós estamos fazendo todos os dias. Então, isso foi o que Jesus falou. Aquilo que você ligar aqui na terra vai estar ligado nos céus. Aquilo também que você desligar na terra. Então, qual o segundo princípio, né, a Bispa Sônia está falando, no Mais Que Ver, nós temos amigas de oração. É importante que você tenha amigas de oração, tá? Por quê? Se você pensar, você tem amigas que te chamam para beber, você tem amigas que te chamam para balada, você tem amigas que te chamam para diversas coisas, né? E é importante que você faça uma aliança com a tua amiga e fale, olha, tenha uma aliança de orar comigo, né? Me incentive a ter esse hábito da oração, porque ele se torna um hábito maravilhoso quando a gente tem pessoas que junto com a gente oram e tem o hábito da oração. Isso é poderoso. O segundo princípio que Jesus ensina na concordância é o desligar. O que é o desligar? Existem comprometimentos espirituais que muitas vezes estão sobre a nossa vida que a gente não tem consciência. Então, as palavras, elas têm poder de influenciar muito a nossa espiritualidade, a nossa caminhada espiritual. Então, quando Jesus fala, o que você desligar na terra vai ser desligado nos céus, é o que nós experimentamos muitas vezes na igreja, através do poder da igreja, das autoridades espirituais e através do nosso poder também da oração, porque eu preciso colocar isso para vocês. O que é oração? Aí as Mais Que Ver estão experimentando muito isso. A primeira semana que a gente começou a fazer os exercícios da parte, por exemplo, a prancha, né? Você começa a fazer a prancha, é difícil, você não consegue ficar 1 minuto. Com a prática, com o tempo, você fica aquele 1 minuto e agora, por exemplo, no FIT nós estamos fazendo frases inteiras e as meninas estão tendo disposição.
Se a gente pegasse esse mesmo desafio e colocasse na primeira semana, a gente está na quarta, muitas delas não conseguiriam, mas gradativamente elas hoje estão fazendo orações, fazendo, que não deixem de ser orações, frases inteiras de exercício. Da mesma maneira, desenvolver o dom que há em nós é esse poder da oração. Você não consegue orar, clame só o nome de Jesus. A partir do clamar o nome de Jesus, você comece a ter uma conversa com Deus. O que é a oração? É a conversa mais sincera que você pode ter com alguém na sua vida. É a tua conversa com o teu Criador. A oração é você... Sabe aquela conversa olho no olho? Quando você abre o teu coração, quando você fala das tuas necessidades, quando você se entrega completamente ao Senhor. Uma das músicas assim que do Renascer Praise que para mim expressa o que é oração é aquela música, a Babi que tem que entrar, eu vou chamar a Babi para cantar comigo, quer ver? É aquela música que diz assim: me derramar, quebrar o vaso, para fluir o louvor, sabe? É o aroma que sobe, a oferta suave, fruto de amor a ti. Tem outro louvor também. Aliás, o louvor ele é uma maneira da gente entrar em espírito de adoração. Por isso que é importantíssimo que a gente chega na igreja, tem o louvor, porque o louvor é uma maneira de você adorar, né? É uma maneira de você orar. Então você precisa se quebrantar, você precisa se entregar. E cada vez que você ora, você fortalece a tua vida de oração. Você fortalece esse dom que é a oração. E é importantíssimo que a gente pratique isso com muita disciplina. Porque a carne da gente, quando você não tem o hábito de orar, quando você começa a orar, você sente sono. Quando você começa a orar, você sente preguiça. Quando você começa a orar, o teu pensamento viaja. Tudo isso é o quê? São oposições que querem te afastar da tua vida de oração, porque na tua vida de oração é a hora que você vai conseguir acessar o mundo espiritual, é a hora que você vai ter vitórias, vai construir vitórias, é a hora que você vai ser curado e que você vai curar. Eu sempre falo que é uma frase que eu posto muito, uma frase que Deus me deu: quem fala com Deus muda a sua maneira de falar com as pessoas, e essa é uma grande verdade. Então, Romanos 12:12 fala assim: alegrai-vos na perseverança, na esperança, sede pacientes na tribulação e sedes perseverantes na oração. A oração, ela exige perseverança, para que você comece a descobrir. Agora vamos falar um pouco, a adoração vamos deixar para fazer com a Bispa Sônia, agora nós vamos falar sobre outro tipo de oração, que é ações de graças. Então, existe um poder maravilhoso. Eu ministrei para vocês um pouquinho sobre isso, sobre a multiplicação do pão aconteceu depois que Jesus, tendo dado graças. A ceia com os discípulos aconteceu depois que Jesus, tendo dado graças. Quando Jesus foi orar para ressuscitar Lázaro, o que ele falou? Pai, eu te agradeço porque eu sei que tu sempre me ouves. A oração fazia parte da rotina de Jesus Cristo, porque fala que ele ministrava no templo todos os dias e ele se retirava. Para quê? Para ter o momento dele de oração no Monte das Oliveiras. Então, ele sempre estava em oração. A oração de graças, ela é muito poderosa e tem algumas orações de ações de graça na Bíblia, que são os cânticos, que eu adoro, que eu acho lindíssimos. Porque foi quando as pessoas alcançaram graças também diante do Senhor, não só praticando a gratidão, que ela é muito poderosa, mas pessoas na Bíblia que alcançaram graças e favor de Deus e aí então retribuíram com ações de graças. Então eu vou dar algumas referências bíblicas aqui para você entender sobre o que eu estou falando. 2 Samuel 2, de 1 a 10, fala então da oração de Ana. Então Ana, ela era estéril e ela foi curada. Olha que cântico lindíssimo que Ana recebeu. Ela ora assim: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está no Senhor. A minha boca se encheu sobre os meus inimigos, porque eu estou alegre na minha salvação. Não há santo como o Senhor.
porque não há outro fora de ti, e nenhuma rocha há como o nosso Deus. Não multiplique as palavras de altivez, nem saiam coisas duras da vossa boca, porque é o Senhor, que Deus da sabedoria, e por ele são todas as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cheios de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugaram por pão. Mas agora, hoje, cessa a fome dos famintos. E ela fala, até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, o Senhor é que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa, exalta, levanta do pó desde o esterco e exalta o necessitado, para o fazer se assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e ele assentou sobre ele o mundo. Os pés dos santos guardará, porém, os dos ímpios ficarão nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela força, e os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejam sobre ele, e o Senhor julga toda a terra, e dará força ao seu rei, e exalta o seu ungido. Então, isso é um cântico que Deus deu a ela. É lindíssimo. Tem outro cântico de Davi, em Salmo 103, que eu separei aqui para vocês. Aliás, tem muitos cânticos de Davi. E eu separei esse, onde ele fala, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E você depois pode continuar lendo. É um outro cântico de gratidão. É uma ação de graças. É um bendize a minha alma ao Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele é. E isso é tão importante, você lembrar disso. A lamentação, ela é um louvor ao diabo. Ela é uma exaltação a Satanás. Cada vez que você fala um mal, você fala, minha vida está uma porcaria, minha vida está um lixo, nada acontece, comigo as coisas são ruins. O que você está fazendo? Você está fazendo tudo que o inimigo quer. Ele era um adorador e ele não pode mais adorar, né? Então ele quer tirar isso da sua boca. Então coloque palavras de cânticos ao Senhor. Eu vou bendizer ao Senhor. Eu vou exaltar o seu santo nome. O Salmo 151 é um salmo, a Liv está colocando, é um salmo completamente de adoração, né? Onde ele fala, todo ser que respira louve ao Senhor. Então nós precisamos ter a adoração como uma constante dentro de nós. Outro cântico maravilhoso é o cântico de Maria, porque Maria recebeu a dádiva de poder ser mãe através da visitação do Espírito Santo. E ela coloca em Lucas 1, do 46 ao 55, depois você pode ler, né? E ela fala, encheu de bens os famintos, despediu, amparou Israel, lembra-se da sua misericórdia, da sua descendência, como o Senhor foi com Abraão, para sempre, como prometeram aos nossos pais. Então, se lembrando das promessas através da sua gratidão, né? Salmo 9 também fala sobre isso, ele fala assim, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Eu cantarei a ti todas as minhas cantarei a ti todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultar-me-ei no teu nome. A ti, ó Deus Altíssimo, eu cantarei louvores, né? Então, Salmo 100 também é um outro salmo de Davi que ele fala, entrai pelas portas com ações de graças, ir para a igreja, entrai com hinos de louvor. Fala, mano. Amém. Ela está falando, quando nós lembramos de todo o bem que o Senhor tem feito, nós agradecemos e nós somos renovados na nossa fé e nas nossas forças, né? E a minha mãe está colocando o Salmo 103, que eu também amo, né? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome.
Então são cânticos, né, que o Senhor coloca. 1 Tessalonicenses 5,18 também diz o quê? Em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Jesus Cristo para conosco. Então, aqui fica uma das, segundo falamos da oração da concordância, falamos da oração de gratidão, de ações de graças, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a oração de confissão, né? Então, existe a oração onde nós confessamos o nosso pecado. E outro dia até uma pessoa falou assim, por que tem que entrar e sair da presença de Deus? A gente não está sempre na presença de Deus? Não, não, não. A gente precisa sim entrar na presença de Deus. A gente precisa se limpar para falar com Deus. É como a gente não vai deitar na nossa cama com a roupa que você usou o dia inteiro, você não toma banho, coloca um pijama limpinho para você dormir com uma roupa limpa na sua cama. Da mesma maneira, a gente se limpa para falar com Deus. E como a gente se limpa? A gente se lava pedindo perdão. E como que a gente pede perdão? A gente entra no processo de pedir perdão, eu sempre peço perdão pelos meus pecados, o pecado consciente, o pecado inconsciente, aquilo que a gente pode ter feito que desagradou a Deus, que a gente nem imagina, mas que nós precisamos pedir perdão. Mas o maior pedido de perdão é daqueles pecados que só nós sabemos. Então a gente precisa confessar o pecado, porque quando a gente confessa o nosso pecado, nós somos perdoados. Você pode confessar o teu pecado para uma autoridade espiritual, isso é uma maneira de oração. E isso vai o que? Liberar a tua vida. Para que, não é? A Bispa Sônia está falando, com certeza a gente precisa se limpar para entrar na presença de Deus, né? Isso vai liberar a tua vida para quê? Para que você possa sentir o Espírito Santo, porque o fruto do pecado é a morte. Então, sem perceber, você está com um peso no teu ombro, que é uma opressão, que é um peso de morte do pecado. Quando você começa a pedir perdão, você está tirando, anulando esse peso da tua vida, você está se sensibilizando também espiritualmente, você está ficando sensível para quando o Espírito Santo te visitar, você poder sentir a presença do Espírito Santo, receber o que ele tem para te entregar e também entregar a ele o teu tempo, a tua oração, o teu louvor. Então, exemplos de orações de confissão na Bíblia. Davi faz uma oração lindíssima, onde Davi, que é um personagem que eu admiro demais, claro, né? Vocês sabem até o nome dele, é o meu filho mais velho, que ele foi um homem segundo o coração de Deus, que a palavra de Deus diz que ele foi aquele que iria fazer toda a vontade do Senhor. E aí então ele acaba caindo em pecado, como todos nós estamos sujeitos, porque a Bíblia fala, não julga ninguém, porque se você está em pé, cuide para que você não caia. Né? Não seja aquele que critica o que caiu, mas seja aquele que ore por quem caiu, porque essa pessoa está precisando de ajuda. Não cabe a nós ter um peso de julgamento sobre ninguém, nem se achar um super-homem ou uma mulher maravilha, como eu nunca, eu não, tá. Não existe pecadinho, pecadão, às vezes você só não peca como essa pessoa, mas você tem um outro pecado, né? Então, nós precisamos sim abençoar, orar e fortalecer quem de repente está em pecado, em amor, para que essa pessoa consiga vencer esse pecado nessa área que ela está passando por dificuldade e ter vitória contra aquilo que a domina. Então, Davi caiu, Davi pecou. E aí? E aí ele encontrou um lugar de arrependimento. Ele encontrou através da oração dele de perdão, através do jejum dele, através do posicionamento dele, espiritual e carnal também. Porque ele não só falou da boca para fora, Senhor me perdoa, não, ele se vestiu com vestes de pano, ele se entristeceu com aquilo, ele consagrou um jejum, ele não comeu, ele não bebeu, quer dizer, ele se santificou, ele se limpou daquilo que o afastou de Deus e desagradou a Deus. Então aqui ele faz essa oração de confissão. Ele confessa, Salmo 51, 4. Eu pequei contra ti, Senhor. E ele fala, eu sempre, sabe, uma coisa até que meu marido me fala muito, quantas vezes eu peço perdão para ele, ele fala, pede primeiro para Deus, Fê.
vai pedir primeiro perdão para Deus. E aqui Davi faz exatamente isso, ele fala, eu pequei contra ti somente, eu fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E aí então ele pede ao Senhor, depois que ele confessa, ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Esse é um outro louvor do Renascer Praise. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e verdadeiro. Crie em mim, ó Deus. E vai cantando um coração pronto para te adorar. Então, aqui ele confessa o pecado dele. Em 2 Samuel 12 também, Samuel fala, né, de Davi confessando esse pecado, né, e fala, ao 7º dia morreu a criança e temiam os servos de Davi informá-lo, porque a criança era morta, porque diziam, eis que quando a criança ainda estava viva, ele não dava ouvido à nossa voz, porque agora ainda mais se afligirá. Então Davi veio, consolou-se e ele se levantou em Deus. Então, qual é o objetivo da oração de confissão? Não é você ficar se martirizando por causa do teu erro. Então você viu aqui, né, que ele confessou o pecado dele, ele pediu que Deus criasse nele um espírito novo e ele teve a consequência do pecado. Amém. Ele teve a consequência do pecado. Só que quando ele recebeu a notícia, o que ele fez? Ele se levantou, ele se fortaleceu, porque agora é daqui para frente. Então, a gente precisa ter a palavra dentro de nós, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, para a minha santa vocação. E dali para frente, Davi ainda realizou muitas coisas para Deus. E é isso que Deus quer que a gente faça através da oração. Amém? Neemias também, antes dele começar a edificar os muros, ele fez um grande jejum, e fala em Neemias 9, de 1 a 2, diz assim, no dia 24 do 7º mês, reuni todo o povo para jejuar e para mostrar a tristeza pelos seus pecados. Em sinal de tristeza, eles vestiram roupas feitas de panos, puseram terra na cabeça, então se levantaram e começaram a confessar os pecados que haviam cometido. Olha só, durante mais ou menos 3 horas, eles ficaram confessando o pecado deles. A lei do Senhor, seu Deus, depois foi lida a eles, e nas 3 horas seguintes, eles, depois de confessar os seus pecados, eles adoraram a Deus. Então aqui Neemias fala de 3 ciclos, 3 horas, lendo a palavra, 3 horas confessando os pecados, 3 horas adorando a Deus, né? 9 horas de oração ele fez primeiro com o povo, para depois começar a edificar os muros. Então você vê que a oração está presente em tudo na palavra de Deus. Eu, por exemplo, quando eu tenho um desafio, algo que me abala, me abate, ou algo que eu preciso enfrentar, eu faço muito o quê? O jejum de Esther. 3 dias ela ficou sem beber, sem comer, só em espíritos de oração, para ela ir na presença do rei e pedir ao rei que aquele mal se transformasse em purim, se transformasse em alegria. Outra oração de confissão que eu quero trazer para vocês hoje, do filho pródigo, quando ele voltou para casa, e essa vai especial para você que está desviado, está longe da igreja, você que está me acompanhando aqui. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas, eu era da Renascer, eu me batizei, mas eu não tenho força para voltar, volta logo. A Bispa Sônia, a mãe está falando, impressionante a preparação da oração de Neemias para depois fazer a obra. Não é poderoso isso, mano? Né? Ele se preparou, muito forte a gente ler a palavra, porque eu, por exemplo, nunca tinha me atentado. E olha que Neemias é a base da visão da igreja Renascer em Cristo. Eu já li o livro de Neemias
inúmeras vezes. E eu nunca tinha me atentado para esse momento de oração, que agora eu estou dividindo com vocês. Estudando para fazer a live, isso me veio, me pulou aos olhos, né? E isso é tão importante para o nosso dia a dia. O filho pródigo, ele tinha uma herança maravilhosa, ele saiu, ele foi lá, gastou tudo, virou cuidador de porcos, e aí ele falou, vou voltar, eu preciso voltar, né? E aí o que ele fala em Lucas 15, 20? E o filho disse, pai, ele confessando, tá? O filho pródigo, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Gente, imagina um filho ter pecado tanto que ele chega para você e fala, não me chama de filho. Você pode me chamar de qualquer coisa, mas não me chama mais de filho, porque eu não sou mais aquela pessoa. Né? E aí, o pai, porém, disse, trazei depressa, corre, traz a melhor roupa, o veste-lhe, põe anel nos dedos, sandálias nos pés, mata um novilho cevado e vamos comemorar, porque esse era aquele que estava morto e renasceu, estava perdido e foi achado, e todos começaram a se alegrar. Então, volte para a casa do Pai, volte para a presença do Senhor. Às vezes você está nessa mesma situação, viu, Célia? Você não está se achando digno, mas é o que a Bispa Sônia está falando, os que se humilham vão ser exaltados. Se humilha, se quebranta, pede o teu perdão, fala onde você errou com toda a tua sinceridade. Amém, Gabi? E Deus tem poder para nos restaurar. É poderosa a nossa confissão. Em 1 João 9, Jesus disse assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Uma das coisas que a oração de confissão gera é a justiça de Deus sobre nós. Quando a gente confessa para o Senhor, nós somos justificados em Deus. E isso é tão poderoso, porque não é mais só a consequência humana ou aquilo que você vai colher do que você plantou, mas é você ser justificado no Senhor. Em Tiago 5,16, fundamento da oração da confissão de novo. Por quê? Jesus falando, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração do justo, ela é poderosa quanto aos seus efeitos. Amém? Falamos da gratidão, dos cânticos de adoração, bendiz a minha alma. Falamos agora da oração de confissão e eu vou encerrar falando da oração de petição e súplica. Por que é tão importante nós sim pedirmos? Mateus 6, o Senhor Jesus fala, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele, depois você lê com calma, eu coloquei tantos versículos aqui, todo aquele que bate, encontra. Então, às vezes as pessoas falam assim, ai bispo, mas eu posso pedir para Deus me dar um carro melhor, eu posso pedir o meu marido, eu sempre faço no nosso acampadei com as meninas, a gente escreve a cartinha mesmo de como é a pessoa que a gente quer casar. Sim, você pode pedir quantos filhos você quer ter, você pode pedir qual é a cura que você quer receber do Senhor. Sim, você pode. E qual que é o fundamento bíblico para isso? Isso é só visão renascer? Não, querido, isso é Bíblia. Isso é Bíblia pura. Ezequias, né? Ezequias, o que tinha acontecido com Ezequias? Ele ia morrer.
ele virou para a parede, ele pediu mais 15 anos de vida, ele pediu para Deus mais vida. Isaías 38, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então o profeta Isaías veio e falou, olha, põe em ordem a tua casa porque você vai morrer e você não vai viver. Ele recebeu um não. Sabe o que Ezequias fez? Então virou Ezequias o rosto para a parede, ele foi para a sós dele com Deus, virou o rosto dele, falou, Senhor, vamos ver qual que é a oração de Ezequias? Lembra-te de que eu andei diante de ti com fidelidade, com todo o meu coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos, e ele chorou muito, porque ninguém recebe uma notícia de morte com alegria. A oração de petição para Bispa Sônia, para a mãe querida, envolve perseverança. A Gorete, que é daqui da Renascer Flórida, tem gêmeos lindos. Ela falou, eu fiz isso. Deus enviou os filhos para ela do jeito que ela pediu, um casal lindo, meninos e um menino e uma menina, lindos, do jeito que ela pediu. Então pede ao Senhor. Aí então ele falou, Senhor, lembra-te. E ele chorou muito. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Vai e diz a Ezequias, eu ouvi a tua oração. Gente, eu sou apaixonada pela Bíblia. Se apaixone pela Bíblia. Eu ouvi a tua oração, Ezequias, eu vi as tuas lágrimas. Eu vou acrescentar 15 anos de vida. E mais, eu vou te livrar das mãos do rei da Síria, a ti e essa cidade. E eu agora que vou defender essa cidade. Ah, meu Deus, pede para Deus, fala com Deus, ora, coloca diante do Senhor aquilo que te faz sofrer, aquilo que te faz chorar, aquilo que te amargura, aquilo que te oprime. Encontra esconderijo no Senhor, debaixo da sombra do Onipotente nós encontramos abrigo. Peça para o Senhor, e Ele tem sim. Isaac orou por Rebeca, para que Rebeca fosse curada de esterilidade. Ele pediu ao Senhor. Olha aqui. Então, está aqui a Bíblia. Podemos pedir o que deseja o nosso coração? Podemos, tá? Não é loucura, não é teologia nenhuma, é Bíblia, está aqui. Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Olha aqui, que lindo, um marido intercedendo pela sua mulher. Isaac orou ao Senhor pela sua mulher, porque ela era estéril. Quem gerou a cura na vida de Rebeca? Me responda você. Quem gerou a cura na vida de Rebeca foi Isaac através da sua oração. Então ele orou e falou, e então o Senhor respondeu, Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Está vendo aqui? Entra um pouco da oração de intercessão. Amém? Que nós vamos falar na próxima live. Bom, o próprio Jesus Cristo fez o seu pedido. Por que não nós? Quando que Jesus Cristo fez o seu pedido? Quando em Mateus 26, 39, ele fala, meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele pediu. Essa oração de Isaac é incrível, né, mãe? É uma delícia estudar a Bíblia, porque a gente já gosta, mas quando a gente estuda, ainda o Espírito Santo fala mais coisas com a gente, tá? Agora, essa oração aqui de Jesus para mim é matadora, tá? Essa eu vou terminar com essa, nem vou falar mais nada que eu vou parar por aqui. Tiago 4, de 2 a 3. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. O que é cobiça?
é inveja. Você inveja coisas e não tem. Matam e invejam, mas não conseguem obter aquilo que vocês desejam. Porque vocês vivem lutando e fazendo guerras. Sabe por que vocês não têm? Porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus prazeres. Preciso comentar alguma coisa? O que Jesus está falando aqui? Você não pode pedir nada partindo da tua inveja. Eu tenho inveja que a outra é casada, que é feliz, quer um marido, não vai receber. Eu tenho inveja que a outra tem 10 filhos, não tenho nenhum, não vai receber. Eu tenho inveja, não vai. Deus não conversa com isso. Deus conversa com sinceridade do coração. Deixa eu chamar a Bispa Sônia de volta para lá. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Eu estou no escuro mesmo. Deixa eu ver se acendo uma luz aqui. Pode ficar no escuro. Peraí. Não, Vocês uma matam aqui. e invejam, mas não conseguem o que vocês desejam. Por quê? Não, deixa eu acender uma luzinha aqui. Vamos terminar, mãezinha, com essa. Vamos, querida. Linda. Olha, por que a gente não tem? Quando você cobiça as coisas dos outros, quando você pede por competição, e mesmo quando o teu coração enganoso te faz pedir coisas, eu sempre falo nas pregações, graças a Deus que não me ouviu todas as orações, porque eu já pedi cada coisa para mim que não era não era o melhor. Naquele momento eu achava que era o melhor, naquele momento eu achava que era a melhor solução, mas não era. Não era. Então eu até falo graças a Deus, e quando eu pergunto nas pregações, eu falei, gente, quem aqui dá graças a Deus que Deus não atendeu todas as suas orações? A maioria levanta a mão. A maioria levanta a mão. Agora, se a pessoa fica buscando, já viu uma coisa? Quanto mais a pessoa busca felicidade, menos ela tem. Quanto mais ela corre só atrás de dinheiro, nunca tem. É verdade. Quanto mais ela corre atrás de coisas materiais, mais essas coisas fogem delas. Agora, quando ela busca a Deus em oração, tudo é acrescentado. Tudo é acrescentado. Quando busque ao Senhor, você falou da oração da petição, você pede e fala, Senhor, e me ensina como eu vivo o tempo de agora, como eu vivo o tempo da espera, como eu me preparo para receber, como eu faço para alcançar esse teu favor. Mas esse último versículo, é isso. Ele é esclarecedor, ele é isso aí. Às vezes você não recebe porque... Por que eu peço, não recebo. A igreja está errada? Não, querido. Não tá. Ai, Deus não existe. Não. É a motivação do seu coração, porque você está pedindo para fazer... Porque não tem porque não pedem, porque quando vocês pedem por motivos errados. Qual é o teu verdadeiro motivo? Verdade. Você precisa saber qual que é a motivação do seu coração. Se a motivação do teu coração for boa, então Sim, Deus vai te dar. Vai te abençoar. E também tem que ver qual é o plano de Deus para sua vida. Tem muitas coisas que Deus não nos dá porque não faz parte do plano. Não é. Dele para nós. Agora, isso não quer dizer que você não vai deixar de pedir. Com certeza. Peça. E tenha certeza que você pediu tudo que você podia pedir. Tenha certeza que você fez tudo o que você tinha que fazer. E que também a resposta foi não. E se essa resposta foi não, creia que foi o melhor para a tua vida. Amém. Há muitas vezes que algumas respostas são não e são difíceis da gente
são doloridas, né? Quando você pede a cura de uma pessoa e de repente não é, o tempo de Deus recolher. Já me perguntaram isso, mano. Ai, mas vocês, né, clamaram tanto tempo por uma cura na vida familiar de vocês. Pois é, acontece que Deus tinha um outro plano para nós e hoje nós sabemos e para o Tid. Eu creio que é o melhor. Eu creio que o Tid cumpriu os dias dele. E eu tenho a certeza de que tudo que eu podia fazer de jejum, de oração, de votos, de tudo, Deus deu para que a gente pudesse fazer tudo. Então, eu tenho uma paz no meu coração. E também a missão, essa é a minha missão, ter essa experiência. Ele cumpriu a dele. Amém. A minha continua, a tua continua. Amém. Né? E assim, com o consolo que eu sou consolada, eu posso consolar muitas outras pessoas. Amém. Essa experiência me deu autoridade. Autoridade, habilitação, para que eu possa falar com as pessoas. Esse é um princípio da visão apostólica, poderoso, que é a habilitação, que a gente pode depois explicar sobre os fundamentos. Com certeza, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, né, filho? Sempre, né, irmã? Sempre. Agora, a oração, a gente sabe quando a oração, ela consumou, traz aquela paz no coração. Ore Amém. Até você ter paz. Ter paz. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Com todo clamor, súplica e oração, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Então, quando você sente assim, subiu, acabou o peso. Às vezes a situação não mudou, mas dentro de você mudou. Você tem aquela convicção de que o Senhor está no comando. Isso é maravilhoso. Obrigada, mãezinha. Te amo. Te amo. Beijo. Te amo. De oração. Te amo. Eu sou. Eu sei quando ela ora por mim, eu sinto, e eu ligo e falo, mãe, você acordou orando por mim. Eu acordei, filha. Eu tenho um louvor que me desperta. Quando eu começo, quando esse louvor vem no meu espírito, eu já sei que a Fê está precisando de uma intercessão mais pesada aí, pesada. E esse é o princípio da Mais Que Ver. Nasceu da nossa relação, né, Fê? Sim. Então, isso é uma coisa incrível. Entrou alguém falando de amiga de oração, venha para o Mais Que Ver nesse dia 16, às 5 da tarde, e você vai encontrar, assim, amigas de oração que vão te ajudar a crescer espiritualmente também. Te amo. Linda. Te amo, mãe. Linda. Você tá linda. Obrigada, mãe. Beijo. Espero ter abençoado a tua vida. Meu objetivo é edificar a sua fé, fortalecer tuas convicções cristãs e que através dessa edificação e pratique a sua vida com Deus. Deus abençoe.